Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto e desempacotar um capítulo final que é, no mínimo, surpreendente. Nós vamos focar nos 7 primeiros versículos do capítulo 25 de Gênesis. E olha, a gente costuma pensar que o fim da vida de uma figura histórica tão grande é só aquele resumo tranquilo dos últimos dias, certo? Mas o texto original nos mostra um cenário super dinâmico, cheio de novas configurações familiares e decisões executivas bem pragmáticas sobre herança e patrimônio. É um planejamento sucessório muito bem calculado. A narrativa já prende a atenção de cara com o detalhe abrupto e, honestamente, totalmente inesperado. O texto declara sem rodeios: "E Abraão tomou outra mulher. O seu nome era Quetura." Pensa bem no peso disso. Uma simples linha textual muda radicalmente toda aquela dinâmica familiar histórica que parecia já estar super consolidada. É um novo casamento, contraído numa fase muito avançada da vida, trazendo uma personagem inédita que simplesmente bagunça, no bom sentido, a simplicidade do mapa genealógico que existia até ali. É um movimento estrutural fascinante da fonte. E isso nos traz oficialmente a nossa primeira fase, seção 1, o novo casamento, relatado em Gênesis 25, versículo 1. Avançando um pouquinho, entramos na seção 2, a descendência de Quetura, que cobre os versículos 2 a 4. E os frutos desse novo arranjo não demoram a aparecer. A partir do versículo 2, a árvore genealógica se expande de uma forma vertiginosa. É uma explosão repentina e massiva de novos descendentes. O texto cita explicitamente 6 filhos imediatos dessa união, 6 novos filhos nessa altura da vida. Ter esses nomes todos listados assim, Zinran, Joksã, Medan, Midian, Isbaque e Suá, ilustra perfeitamente a escala e a complexidade que esse novo ramo familiar trouxe. Não foi só a adição de um herdeiro extra, foi a fundação de uma nova estrutura familiar inteira, estabelecida com muita força em um único versículo. E a expansão demográfica não para por aí não. Quem acompanha a leitura das fontes antigas mais de perto vai notar como essas gerações se ramificam muito rápido. Se a gente mapear as linhagens de 2 desses filhos, Joksã e Midian, a gente vê que Joksã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Do outro lado, os filhos de Midian se desdobram em Efá, Efer, Enoque, Abidá e Elda. É como se fosse uma rede gigante e intrincada de descendentes que deriva diretamente daquele casamento que a gente viu no começo. O próprio texto conclui essa parte batendo martelo: estes todos foram filhos de Quetura, cimentando o peso dessa galera toda na história. Com tanta gente nova na jogada, a história precisa de um direcionamento claro. Seção 3. A herança de Isaac. Gênesis 25.5. Essa expansão toda prepara o terreno para um ponto de tensão clássico nos textos antigos, o conflito de sucessão. Como o patriarca vai gerir e proteger o status do herdeiro principal frente a esse exército de novos parentes consanguíneos? E aqui a gente vê a precisão implacável da lei da época. Olha só o contraste absurdo entre as classes de herdeiros. O versículo 5 declara de forma absoluta que Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Tudo, fim de papo. Mas e os filhos das concubinas? O cenário muda completamente. A eles, o patriarca deu presentes. É uma justaposição cristalina. O herdeiro principal recebe a totalidade dos bens e o status de líder, enquanto os herdeiros secundários levam porções menores, restritas a presentes. O que nos leva à resolução prática desse problema. Seção 4. Despedida para o Oriente. Versículo 6. Porque, vamos ser sinceros, não bastava só declarar no papel quem herdava o quê. Para evitar uma guerra familiar imediata, era vital tomar atitudes práticas. E o texto delineia um processo jurídico e logístico extremamente metódico. Nós dividimos essa manobra em 3 passos. Passo 1, dar os presentes, que funcionava como uma espécie de quitação final. Passo 2, despedi-los da convivência de Isaac enquanto o patriarca ainda vivia. E o passo 3, enviá-los em definitivo para a Terra Oriental. O detalhe de ouro aqui é o vivendo ele ainda. Ao realizar todo esse plano burocrático e logístico em vida, a transição de poder de Isaac ficou totalmente incontestável. Foi um planejamento sucessório executado com uma frieza e uma clareza admiráveis. E focando neste último passo, a definição geográfica do texto é cirúrgica, ao Oriente para a Terra Oriental. Fica perfeitamente claro que a distância física foi usada, literalmente, como uma ferramenta definitiva de prevenção de conflitos. Não foi só uma questão de dividir riquezas, foi uma realocação geográfica deliberada e forçada. O objetivo era separar fisicamente os novos ramos familiares do centro de gravidade do herdeiro primário. É uma estratégia de preservação de legado que impressiona até hoje. Depois de tudo isso resolvido, a poeira baixa. Seção 5. O fim de uma era. Gênesis 25, 7.
Imediatamente após relatar toda essa separação logística, o texto faz uma transição muito elegante e pacífica. O trabalho pesado de blindagem dinástica terminou. O cenário está limpo, organizado e o foco pode voltar para o encerramento da jornada do patriarca. E a fonte original não se despede de qualquer jeito. Ela usa uma frase solene e majestosa. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão. Essa escolha de palavras encerra o longo arco narrativo dessa figura histórica, acalmando o ritmo da leitura e preparando a gente para a grande contagem final. 175 anos. A revelação desse número traz um peso tremendo de resolução para o texto. Muito mais do que uma estatística, isso marca o ápice conclusivo de uma vida definida por jornadas épicas, vastas expansões de linhagens e, como a gente desempacotou hoje, por sucessões familiares cuidadosamente arquitetadas para sustentar séculos de história. E é exatamente isso que nos deixa com a nossa provocação final. O que a divisão dessa herança nos ensina de verdade sobre a preservação de um legado? É fascinante e até um pouco assustador ver como textos milenares revelam métodos tão pragmáticos e impiedosos na eficácia administrativa para proteger o que era considerado o legado primário. A distribuição assimétrica de bens, a realocação geográfica para neutralizar guerras de poder, tudo isso é uma aula viva de pragmatismo antigo. A estrutura narrativa, como vimos, vai muito além de listar idades ou nomes. Ela mostra como a mente humana opera para proteger aquilo que precisa durar além da própria geração. Fica aí a reflexão de como essas conexões inesperadas saltam aos olhos quando a gente estuda as fontes de perto. E aí, o que você leva dessa história hoje?